E aí, pessoal, qual será a relação existente entre inflação, taxa de juros e o rendimento das aplicações financeiras? Pois é, eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque esse assunto causa bastante confusão e eu não achava que algumas informações que estavam sendo publicadas, elas não tinham muito sentido, porque parece que a conta não fecha, principalmente quando a gente avalia a inflação do período. Incrivelmente, nós estamos hoje com uma inflação abaixo de 3%. O índice ao ano anunciado recentemente está em 2,81%. É muito baixo. E o que todos se perguntam é como que pode ser tão baixo se a gente não vê uma queda nos preços. Aí o primeiro artigo que eu li falando sobre esse assunto, querendo comprovar que esse índice ele é real, foi do Mercado Popular. E aí um dos argumentos foi que o resultado que o governo divulga bate com resultados de outras instituições, como a própria FGV, se eu não me engano. Então é coerente, mas a pergunta que fica é como que pode ser coerente se você diz que houve uma queda de quase metade e o preço não acompanhou? Primeira questão, quando a gente fala sobre a inflação e o preço dos produtos, a inflação de 2,81% não é uma inflação negativa. O preço não vai cair porque ela está em 2,81%. Ele simplesmente vai se corrigir mais lentamente. Então, se houver uma correção para cima, ela vai ser menos expressiva do que os índices anteriores. Mas isso não significa que esteja no campo negativo. Por isso que a gente não vê a queda de preços. Aí que eu comecei a entender a comparação que o Mercado Popular fez com carro em movimento, mas assim, de início eu achei que era uma enrolação. Quando a gente entra na taxa de juros, aí a avaliação ela tem duas direções que a gente pode fazer. Do lado de quem está dentro de uma dívida, de quem está financiando algo, e do lado de quem investe. Em relação a quem faz dívida, você vê que o custo cai. Então fica mais tranquilo. Em relação a quem investe, a visão já fica até um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque essa taxa de juros ela é sobre o rendimento, sobre o principal que você tem. Então quando você diz que a taxa de juros está caindo, a tua remuneração do período também cai, e cai significativamente. E aí eu vejo analistas ou especialistas no assunto, vários educadores financeiros, dizendo que nada disso importa, que não existe motivo para tanta preocupação, que o que interessa é a taxa de juros real, porque a inflação caiu, a taxa de juros acompanhou, então ainda compensa. Agora eu pergunto, será que se a gente avaliar o nosso poder aquisitivo isso é uma verdade? Eu lhe garanto que não é. O que a gente leva, eu vou resumir, o que a gente poderia levar em consideração para avaliar o nosso poder aquisitivo de uma forma bem rápida, sem querer fazer muita conta ou uma medida simples e rápida de definir. A gente avalia qual que é o nosso custo de vida, a nossa renda principal e, se for investidor, a remuneração do período. Primeira questão, a gente está falando de investimentos e eu estou falando da taxa de juros em relação ao retorno que essas aplicações nos oferecem. Teu salário, ele teve uma correção expressiva? Ele se mantém praticamente o mesmo, tenho certeza. Dificilmente você teve uma correção muito expressiva do ano passado para cá. O teu custo de vida, ele mudou muito? Provavelmente está maior. O seu rendimento, ele caiu pela metade. Aí eu te pergunto, quando você diz que a inflação caiu, você não está dizendo que os preços caíram. Você está dizendo que a correção é um pouco mais lenta. Então, a dificuldade que você tinha lá atrás para adquirir o produto continua, só que o dinheiro que você tem entrando a mais do seu rendimento caiu pela metade. Como é que você vai me dizer que isso não importa? É óbvio que importa, mas eu só queria mostrar para vocês essa relação, que existe uma razão para estarem anunciando esse índice de inflação, que quando estão questionando de que a taxa de juros, o que importa é a taxa de juros real, ela depende. Se você já estiver se beneficiando, se você já estiver vivendo de parte dessa renda, porque eu, por exemplo, estou na fase de acúmulo. Então, eu não pretendo me beneficiar disso agora.
Mas uma coisa que para mim era visível é que até alguns meses atrás eu vi o montante evoluir numa velocidade muito mais rápida, e agora falar que isso não importa, eu acho que seria um absurdo da minha parte. Então eu só queria comentar isso. Eu acho que existe razão para que os investidores que têm foco em renda fixa estejam um pouquinho incomodados, mas é como a gente sempre diz, o segredo é diversificar. Se você tiver um pouquinho de exposição em renda variável, em multimercado ou renda fixa, tá tudo certo. No momento que a renda variável tiver com foco, que a euforia for maior lá, você vai ser beneficiado. Quando essa euforia diminuir e tender mais para o lado da renda fixa, você vai ser beneficiado também. Nós não temos bola de cristal e não há como adivinhar para onde o mercado vai caminhar. Então, basta ter um pouquinho de exposição em cada opção que o mercado oferece. Espero que a mensagem tenha sido passada, que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Falou, tchau, tchau.